Olá, gente, eu sou o Michael, trabalho aqui na Day Trading Academy com o Marcelo e aqui estamos na última semana de outubro. Já chegou o outono, dá pra ver, é lindo aqui, mudança das cores das árvores aqui, beleza, eu gosto demais, não é tão quente agora, eu gosto de usar esse suéter assim. Então, vamos dar uma retrospectiva dessa última semana de outubro sobre as coisas que aconteceram esta semana que talvez tenham impacto nesse nosso mundo de investimento. Vamos lá? A primeira metade de 2019 foi melhor para as empresas dos Estados Unidos em 5 anos. Lucros aumentaram 11% nos primeiros 6 meses, porém, possivelmente o terceiro e quarto trimestres serão afetados pela desaceleração da economia global e continuação de tensões sobre comércio. Ainda continua isso, né? Temos boas notícias sobre esse acordo entre os Estados Unidos e a China, que não tem acontecido até agora, mas vamos ver. Lucros em ativos têm aumentado 3 anos em seguida, porém o crescimento tem sofrido uma desaceleração, a mesma notícia de sempre, né? E há sinais de fraqueza em certos ramos empresariais. Ações dos Estados Unidos subiram na segunda-feira, investidores na esperança de progresso e uma resolução à guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Na terça-feira, relatórios positivos de lucros boiaram o mercado, porém as ações fecharam em maior parte mais baixos, enfrentados pelo caos por volta de Brexit. É a primeira vez que nós temos ouvido isso, caos por volta de Brexit, acho que não, né? Empresas notáveis com bons relatórios incluíram Boeing e Apple. Relatórios fracos vieram de Caterpillar e Texas Instruments, que é a fabricante de eletroeletrônicos. No início de computadores pessoais, né, foram Texas Instruments que estava fabricando essas coisas e depois passou para Microsoft e assim outros fabricantes de computador. Empresa bem antiga, mas com bom nome, tem se diversificado, mas agora relatório fraco sobre eles. Ações fecharam mistos na quinta-feira. Bom relatório de Microsoft, porém 3M, que sempre está bom, arrastou principalmente o Dow para baixo. Sexta-feira foi um bom dia no mercado com boas notícias de melhores relações entre os Estados Unidos e a China. Índices fecharam para os Estados Unidos mais altos para a semana. O Dow fechou 0,7% mais alto. S&P 500 subiu 1,2% e o Nasdaq, parabéns Nasdaq, subiu 1,9%. Parabéns. Na segunda-feira, ações mundialmente subiram acompanhando as esperanças de um acordo entre os Estados Unidos e a China. Investidores buscavam mais risco, né? Saindo dessas suas títulos e ouro e tudo isso. Ainda assim, ouro subiu, parece, mas estão buscando agora mais risco, parece que tem mais confiança na economia global, né, e oportunidades em vários lugares de mais risco, né? Terça-feira nos Estados Unidos não foi tão bom devido à rejeição do acordo de Brexit pelo parlamento britânico, porém na Europa e na Ásia os mercados continuaram a sua subida, né? Mercados chilenos ficaram mais fracos logo antes de uma decisão do Banco Central sobre taxas de juros e muito descontentamento doméstico. Vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Na quarta-feira, ações brasileiras subiram a recordes de alta e o real se fortaleceu na aprovação pelo Senado de um projeto de lei sobre a aposentadoria. Pois é uma ação que deve ter o efeito de estabilizar as finanças públicas e restaurar a confiança de empresas, né, para a continuação da economia. Então, Força Brasil. Várias razões para pessimismo, particularmente na Europa, influenciaram os mercados para baixo na sexta-feira, quer dizer, mercados europeus encerraram a semana mais altos, apesar de toda a confusão por volta de Brexit. O FTSE de Londres, FTSE que é índice, né, de Inglaterra, de Londres, foi o maior ganhador na Europa, subindo 2,4%. Espanha teve o pior desempenho, mas ainda assim subiu 1,1%. Não sei onde incluir a Rússia, se deve ser na Ásia ou deve ser na Europa, né? Mas a Rússia subiu 4,4%.
A Rússia é a sua própria coisa por aí, né? Das Américas, os resultados da semana foram mais misturados. A Bovespa subiu 2,5%, Colômbia subiu 3,2%, Argentina, por sua vez, subiu 8%, né? Somente Santiago de Chile que baixou, né? Que já falamos sobre isso, praticamente massacrado, 5% mais baixo. Da Ásia, por maior parte, mais altos. Singapura teve melhor desempenho, subindo 2,3%, e Tailândia baixou 2,4%. Bitcoin, o que está acontecendo com Bitcoin e criptomoedas? Bitcoin atingiu uma alta de $9.500, não essa semana não, mas no dia 24 de setembro, mas caindo abaixo de 7.800, 8 vezes desde então, né? A nona queda foi na quarta-feira, esta quarta-feira passada, por 10% num só dia. Volatilidade, gente, tem perdido 27% do seu valor de um mês atrás, desde um mês atrás, né? Na quinta-feira estava abaixo de $7.500. Na sexta-feira, Bitcoin disparou para cima 13% em 10 minutinhos. Caramba, gente, né? O que tá impulsionando tanta volatilidade? Não sei, mas guardar meus valores em Bitcoin, eu não, de jeito nenhum. Encerrando a semana, 9,5% mais alto para $8.703,93 cada moedinha digital, super volátil. Moedas de vários países da América Latina caíram em comparação com o dólar na segunda-feira. O mercado chileno entrou em queda depois que foi declarado um estado de emergência em Santiago como resultado de manifestações violentas que resultaram em milhares de manifestantes detidas e 15 mortes. Não é de se surpreender que ações caíram, né? O peso chileno caiu 2% num só dia, maior queda diária em mais de 6 anos. Ações chilenas caíram 3%, pior dia para o mercado chileno em 2 anos. O efeito atravessa o mar, pois muitas empresas europeias dependem-se do cobre das minas chilenas, né? O presidente Piñera admitiu falhas do governo e anunciou reformas econômicas intencionadas para restaurar a ordem. Vamos ver se isso tem efeito, né? Expectativas para as eleições domingo na Argentina favorecem o candidato peronista sobre o incumbente Macri, num clima de decepção depois de uma crise nos mercados e sistema financeiro. O país já não está mais aguentando os custos da sua dívida nacional. O Banco do Japão está considerando injetar estímulos na economia para poder atingir o alvo de 2% de inflação. Japão, que é um nível mais ou menos saudável de crescimento, né? Se está estagnado, se está paralisado até em zero, né? Zero inflação, zero deflação, realmente não é bom para a economia. É melhor crescer, mas razoavelmente, assim, só 2%, 3%, 4%, nada de 15%, 17% ou milhões de porcento, como vemos na tipo Venezuela, né? Japão encontrou a barreira de impostos, né? Aumentou impostos de venda para o quê? Arrecadar mais dinheiro, né? Tanto que pessoas agora estão comprando menos, né? Diminuindo a arrecadação. Você pode subir os impostos para arrecadar mais dinheiro, mas de repente imposto, o governo tem que entender que imposto é punição da atividade que está querendo impedir, entendeu? Pessoas tendo que pagar impostos, então vai diminuir logicamente essa atividade. Baixa demanda doméstica, né, que essa diminuição de vendas ou de compras, e também enfraquecimento da economia global tem desacelerado a economia japonesa. Futuros de petróleo abaixaram na segunda-feira. A desaceleração na economia global, quantas vezes temos que ouvir isso, né? Implica em demanda menor futura, claro, então futuros vão baixar. Porém, relatórios de estoques nos Estados Unidos revelaram uma queda de 1,7 milhões de barris, indicando um aumento na demanda, pelo menos nos Estados Unidos, né? Futuros subiram 2,7% na quarta-feira, o que foi o maior aumento desde os ataques na produção saudita há 5 semanas. Petróleo bruto nos Estados Unidos aumentou 5,5% essa semana para $56,66. Brent internacional subiu 4,7% para $62
$102,02 cada barril. Ouro subiu quase 1%, 0,9% para $1.505. Prata teve uma semana muito boa, subindo 3,3% para acima de novo de $18, $18,10 por onça. Outra semana também excepcional também para Paládio, que está num recorde de alta em $1.791. Paládio, que é muito usado em conversor catalítico dos carros, né? E é pouco escasso esse minério, então tem que buscar onde. Quanto mais carro temos, então vamos precisar de mais paládio, né? A não ser que o carro seja elétrico, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Na terça-feira, o primeiro-ministro Boris Johnson do Reino Unido submeteu ao parlamento um acordo de Brexit já aprovado pela União Europeia. O parlamento já tinha se posicionado de rejeitar toda e qualquer proposta, a não ser que fosse de permanecer na União Europeia, mas isso seria contra a própria decisão expressada pela votação do povo, né? Então, esta vez o parlamento concedeu a possibilidade de uma saída, mas não quis que acontecesse tão rápida assim, antes de dia 31 de outubro. Tão rápido assim? O povo elegeu a saída em junho de 2016, demorou 2 anos para chegar a um acordo, né, que especificou quase mais de um ano para efetuar a saída oficial, que era para acontecer em março desse ano, né? Mas isso foi até um adiamento do prazo anterior. O parlamento criou mais problemas, estourou o prazo, adiando até dia 31 de outubro, esta semana que vem, né? A União Europeia disse já chega de negociações. Já negociamos, foi um impasse. Theresa May, a primeira-ministra anterior, né, tentou 3 vezes de alinhar todas as facções sem sucesso. Boris Johnson conseguiu negociar novo acordo com a Europa em tempo para o parlamento aprovar antes do prazo na semana que vem. Pelo menos o parlamento não está mais dizendo nunca, né? Mas que é esta tão rápida assim? Será? Né? Não. Então, na sexta-feira, a Europa aceitou a proposta do quarto adiamento, porém a data... Não, é terceiro adiamento, porém a data não foi especificada. E não sei se isso é bom ou mal, pois até agora parece que data especificada não tem efeito nenhum. Que só falta agora é o presidente Trump, né? O grande negociador. Foi aí para ensinar como coisinha dessa é feita, né? Se ele pudesse fazer isso, poxa, seria legal, né? Eleições na Bolívia resultaram em caos. Incumbente Evo Morales declara que ele ganhou, mas a oposição Carlos Mesa alega que a eleição foi fraudada. Enormes manifestações seguiram e ainda não houve resolução. Parece que o tempo de Benjamin Netanyahu de Israel como primeiro-ministro tem chegado a um fim. Concedeu que ele não consegue formar uma coalizão governamental. Agora é a vez de Benny Gantz tentar, né? Quem conhece Benny Gantz? Eu não, né? Mas parece que ele vai estar agora no palco mundial. Tal concessão implica que Netanyahu agora não está mais imune a ser investigado por várias alegações seríssimas, né? Vamos acompanhar essa história. No domingo, colombianos votarão em governadores provinciais, prefeitos e legisladores regionais. Esta eleição pode ter grande influência na eleição presidencial em 2022. Já aconteceram assaltos violentos vitimizando alguns candidatos. Então, cuidado aí, Colômbia. Eu amo demais a Bogotá. Gosto tanto da cultura colombiana e comida colombiana, gente colombiana, isso. Então, vamos lá. É mais do mesmo projetado pelo Fundo Monetário Internacional, mais do mesmo, né? Tensões sobre comércio internacional, desaceleração global, incerteza, tudo isso, entre outros fatores, está contribuindo a uma previsão de crescimento de somente 3% esse ano na economia global, globalmente falando, né? 3% é o ritmo mais lento desde a crise financeira global de 2008 a 2009. A contribuição chinesa ao crescimento econômico global é projetada diminuir nos próximos 5 anos por 4,4%, que é grande, né? Porém, ainda vai segurar a sua posição como o principal contribuinte a crescimento econômico global. Tem
tem que entender de que estamos falando, né? Dentro desse período dos próximos 5 anos, a Índia é projetado a substituir os Estados Unidos para o segundo lugar. No momento é a China, os Estados Unidos, e China está diminuindo, ainda assim vai manter primeiro lugar, e agora a Índia vai substituir os Estados Unidos para o segundo lugar. Interessante isso, né? No crescimento, contribuição para o crescimento econômico global. Previsão do quarto trimestre para a zona do euro não é boa. Em jogo são uma queda de produção manufatureira, pior fraqueza desde 2014 na expansão do setor de serviços, crescimento em vagas de emprego também. Tudo isso implica a projeção de uma economia quase que paralisada no quarto trimestre. Vamos acompanhar essa história, né? Vamos ver. Tomara que haja coisa melhor para a Europa. A expectativa era que Tesla divulgasse perda para o terceiro trimestre, né? Nos últimos tempos tem sido um pouco balançando, né? Mas na realidade postou grande lucro para esse terceiro trimestre. Claro que ações responderam, estavam esperando baixo, né? E realmente postou crescimento ou grande lucro, então responderam em maneira positiva por, adivinhe, 15%. Poderia ter realizado isso num só dia se você adivinhasse na outra direção, né? Pode ter dúvida sobre Elon Musk, mas o cara é gênio, o cara é o cara, entendeu? Pelo menos no momento, né? Ele é volátil, é capaz de ser gênio no momento e no próximo... Mas é assim com pessoas extraordinárias, né? Se fosse totalmente entendível e comum, né, não seria a pessoa à parte, né? Como é. Esse Elon Musk é cara interessante. Ford divulgou ingressos fortes para o trimestre, apesar ainda de vendas que abaixaram um pouco de 2%, né? Bons resultados de um nome grande da indústria que por um tempo aparecia antiquado, institucionalizado, né? Se lembra que Ford tem grandes planos no ramo de veículos elétricos no breve futuro, já está construindo os alicerces, né? Aqueles todos postos de abastecimento, as tomadas para recarregar esses carros elétricos, porém, muito excedendo o número de tomadas de Tesla, né? Porém, Ford está avisando investidores que o próximo trimestre talvez não seja tão bom quanto esse. Vamos acompanhar. Boeing saiu lucrativo, apesar do problema com o seu 737 MAX 8 interditado. Negócio é que Boeing é bem diversificado e está ganhando nos seus ramos de defesa e espaço. Se der para conseguir uma boa resolução ao problema desses aviões, poxa, o potencial existe para apreciação enorme, né? Ações da Amazon baixaram, lucros desse trimestre caíram 26% desde o mesmo período há um ano. A desculpa é investimento pesado na redução de tempos de entrega nas encomendas. Eu gosto de menor tempo de entrega, claro, né? Mas geralmente é 2-3 dias, se não um dia, né? Como é que dá para reduzir ainda mais, né? Vamos ver se o investimento realmente realiza melhores. A queda de 7% no preço das ações da Amazon deslocou Jeff Bezos do título de homem mais rico do mundo. Pelo momento, o título voltou a Bill Gates, fundador de Microsoft. Mas creio que Jeff ainda está de boa, né? Não precisamos ter pena dele, né? Segundo mais rico do mundo, creio que nada não é nada mal, né? Não que eu saiba, né? Especulação da minha parte. Enorme migração. De onde para onde? Da Europa para a Rússia. Peraí, da Europa para a Rússia, né? Sim, de vacas migrando, especificamente vacas leiteiras. Aconteceu há 5 anos o embargo de alimentícios importados e demanda é tão alta para queijo bom, estilo europeu, né? Que empresas russas estão importando mais de 45 mil vacas para preencher essa lacuna no mercado. Crie lacuna de maneira artificial, arbitrária, e o mercado livre vai preencher, né? Com ânimo também. Compre seu bacon enquanto o preço está baixo, pois frigoríficos nos Estados Unidos estão superlotados com 18 mil toneladas de bacon, maior nível desde 1971. Porém, a influenza suína africana está criando uma lacuna no mercado da Ásia e, sem dúvida, a oferta vai suprir a demanda e tudo vai se equilibrar. É a famosa mão invisível do mercado livre. E os fazendeiros norte-americanos serão, enfim,
ajudado pelo mercado chinês, que estão sofrendo nesse momento, né? Negociações continuam com a China sobre tarifas e importação e tudo, mas a China está negociando com o presidente Trump, que literalmente escreveu o livro A Arte de Negociação, né? Você acha que vai ganhar contra ele? E quem está ganhando agora, né? Quem está ganhando? Me diga. Os planos de Jeff Bezos, o dono da Amazon, agora segundo homem mais rico do mundo, de pousar seres humanos de volta na Lua ainda continuam em andamento. Será que em breve no futuro uma membresia em Amazon Prime inclui desconto na passagem na Lua? Não sei, né? Ou será que ele vai colocar ali um centro de distribuição? Né? Seria legal, mas creio que encomendas da Lua tem que demorar pelo menos 3 ou 4 dias. No mínimo, assim, é física, gente. Não tem como fazer essa viagem de quantos milhões de milhas, né? São talvez 250 mil milhas, alguma coisa assim. É longe, gente. A partir de 2022, a montadora Honda venderá exclusivamente veículos elétricos ou híbridos na Europa. Se encontrar sucesso na Europa, claro que vai logo espalhar para o resto do mundo. Tesla, Ford, Honda e muitos outros investindo pesadamente na revolução de transporte elétrico. Isso abre novos horizontes de investimento. Quem vai suprir a necessidade de baterias, né? Quem vai melhorar essa tecnologia? Pois carroceria, né, e motor elétrico todo mundo sabe produzir. É tecnologia de bateria que precisa avançar. Parece que lítio é o futuro. Certamente não é a bateria comum, pesada e composta de chumbo e ácido. Quem domina esta cadeia de suprimento no percurso desde as mineradoras às fábricas de baterias novas de alta tecnologia tem espaço ilimitado para crescimento, né? Como dizem em inglês, o sky's the limit, né? Para o espaço. Rio Tinto Group visa ser o maior fornecedor de lítio de alta qualidade e volume nos Estados Unidos. Está preenchendo aquela lacuna, né? Rio Tinto Group. Fica a dica. Aparentemente, há muita confiança pelas empresas dos Estados Unidos, pois estão tirando empréstimos em ritmo acelerado para expandir seus próprios negócios, um acréscimo de 18% em comparação com um ano atrás e 9% só desde o mês passado. Que mais empréstimos que as empresas estão tirando? Será que essas empresas estão visando uma recessão? Acho que não. Otimismo. O júri ainda está indeciso sobre os efeitos dos Estados Unidos retirar tropas militares da Síria, Estado Islâmica, Turquia e o povo curdo em quase todos os múltiplos lados da luta. A situação é bastante complexa e histórica também. Presidente Trump não quer que os Estados Unidos seja a polícia do mundo, né? A colocação de tropas na Síria aconteceu há 10 anos e era para durar 30 dias. Porém, os Estados Unidos fortaleceu novamente a presença na Síria para defender sites de extração de petróleo contra militantes do Estado Islâmico. Esses caras são ruins, são malvados mesmo, assim, tirando a cabeça de todo mundo. Coisa. A Turquia está em apuros por sua invasão da Síria e cooperação com a Rússia. Foi avisado, né, e fez de qualquer maneira. Nações da OTAN não gostaram, mas resolveram por enquanto manter o relacionamento. Turquia parece estar diminuindo o conflito, né? História ainda em desenvolvimento. Japão tem novo imperador, Naruhito, sucedeu seu pai, que foi o primeiro em 2 séculos a abdicar, né, a deixar seu cargo, né, voluntariamente. Ele foi devido à sua idade avançada. Maior dinastia contínua do mundo com início nos anos 600. Caraca. Manifestações continuam em Hong Kong. O projeto de lei que foi a faísca do incêndio atual foi formalmente retirada esta semana. Parabéns, manifestantes, por tirar essa... Eu ia dizer porcaria, mas não vou. Tá. Porém, somente uma das 5 demandas dos manifestantes foi atendida. Não há um fim em visto. Refugiados da Venezuela
numeram 5 mil por dia. Até agora, quase 5 milhões de pessoas que têm fugido da Venezuela. A pressão aumenta em países vizinhos que estão recebendo voluntariamente ou involuntariamente os refugiados. Deus que haja fim a esta miséria. Sabem que China está tentando se apoderar de águas antes entendidas a serem internacionais, principalmente para a exploração de petróleo. O impasse de 3 meses entre um navio chinês em confronto com a marinha de Vietnã acabou com o navio chinês desistindo e saindo da área, né? Quem está ganhando, China ou o resto do mundo? Interessante. Noruega instituiu em 1996 um fundo soberano para preservar o lucro proveniente de recursos naturais, especificamente de petróleo, através de gerenciamento, bons investimentos, a força relativa do dólar e do euro. O fundo agora tem ultrapassado o valor do marco de $1 trilhão. O fundo foi instituído para beneficiar gerações futuras em vez de gastar esses recursos no imediato. Que bom, né? Eu queria que os Estados Unidos fizessem isso assim também, agora que alcançou a independência de fornecedores estrangeiros de petróleo, né? Não se depende mais da vontade inconstante da OPEP. OPEP, irrelevante, desejou igual para o Brasil também, tanta riqueza de petróleo, se Petrobras pudesse conotar a ideia do cuidado e carinho de futuras gerações, né? Isso que você pensa quando pensa de Petrobras, é cuidado e carinho das futuras gerações, é isso que você pensa agora, né? Afasta a corrupção. Infelizmente faz parte da condição humana, né? Parabéns à Noruega. Muito bem. E o que você vai fazer com sua riqueza? Depende do que falta na sua vida, né? Falta alguma coisa, vai preencher essa lacuna. Verdade? Eu prefiro viver aqui nesse sossego, né? Fui a Miami semana retrasada, estive na área de Tampa, Orlando semana passada. Não prefiro os centros urbanos, não. Se eu morasse em Nova York, há opções de metrô, de ônibus, em vez de lidar com trânsito e estacionamento. A vaga de por aqui a gente nem pensa, estacionamos em qualquer lugar que queiramos. A vaga de estacionamento mais caro do mundo acabou de se vender em Hong Kong, né? Se vendeu pelo equivalente de R$3.880.000. Né? Mais que o Silvio Santos oferece R$1 milhão, né? Você tem que ganhar 4 vezes para comprar esse estacionamento, nem dá suficiente para comprar o carro para botar no estacionamento, né? Uma vaga de estacionamento, caracas, né? Desejo sossego para você, bom fim de semana, até semana que vem.